casa do Senhor. Vejamos como tudo isso se deu. Preciso de um vaso que possa ornamentar a casa do Senhor. Mas não pode ser um vaso qualquer. O vaso que eu preciso precisa ser quebrado, moldado, cozido e que aguenta fogo. Alguém pode me ajudar? Entra o vaso grande. Aleluia, Deus. Irmã, eu lhe apresento o meu vaso. Ele é um vaso grande, como pode ver, é um destaque. O vaso também não passa a perceber. Glória a Deus. Vaso grande toma muito espaço e vai aparecer demais na casa do Senhor. E o único que tem lugar de destaque aqui é Ele. Somente Ele pode aparecer aqui. O seu vaso não serve para a obra. Glória a Deus! Você aceita? Não, não aceito. Entra o vaso de cristal. Não, olha meus vasos de cristal. Veja que lindo, que bonito. Tão finíssimo, bem sei que não vai te encontrar outro igual. Muito lindo o seu vaso de cristal. Mas ele é muito frágil e se quebra fácil. Ele representa aqueles crentes que por uma cara feia e uma falta da paz do Senhor deixam a casa do Senhor. O seu vaso não serve para a obra. O vaso que eu preciso precisa ser quebrado, moldado, cozido e que aguenta fogo. Você aceita? Não, eu não sei. Glória a Deus! Entra o vaso adornado. Irmã, aqui está o meu vaso adornado. Não é lindo? Serve para o seu serviço? Muito lindo o seu vaso adornado, mas vejo que ele não irá servir para a obra, porque ele representa muita vaidade. O vaso que eu preciso precisa ser quebrado, moldado, cozido e que aguenta fogo. Você aceita? Não aceito. Assim acaba toda a beleza do meu vaso. Glória a Deus! Entra o vaso limpo. Irmã, olha aqui meu vaso limpo. Tão limpo assim não vai encontrar. Olha só como ele é branquíssimo. Muito limpo o seu vaso, mas deixe-me ver algo. O que é isso, irmã? É lama, é sujeira. Vejo que o seu vaso só tem aparência. E ele representa aqueles crentes que falam como crentes, dizem ser crentes, mas guardam no seu coração a mágoa e o rancor e não conseguem perdoar. E as coisas de Deus têm que ser limpas, puras, autênticas como Ele é. O seu vaso não serve para a obra. O vaso que eu preciso precisa ser quebrado, moldado, cozido e que aguenta fogo. Você aceita? Não, eu não aceito. Glória a Deus! Entra o vaso de ouro. Irmã, eis aqui o meu vaso, é de ouro valioso, não é para qualquer um. O ouro representa luxo, poder e riqueza. Ele coloca todos os outros vasos para trás, é incomparável. Verdade. O ouro é muito valioso mesmo. E ele foi mencionado várias vezes no Velho Testamento. O ouro representa luxo, poder e riqueza. Mas o único poderoso aqui é só Jesus. Somente Ele pode aparecer. O vaso que eu preciso precisa ser quebrado, moldado, cozido e que aguenta fogo. Você aceita? Não, eu não aceito. Aleluia. Ela fica preocupada. Com que vaso vai ornamentar a casa do Senhor? Senhor, mostra-me um vaso de barro que se quebre fácil e que aguente passar pelo fogo. Senhor, tantos vasos passaram por aqui, querem ser tantas coisas, representam tantas coisas, mas não servem para a tua obra. Mostra-me, Senhor, mostra-me esse vaso, Deus, que vai estar no centro da tua vontade, que aguenta passar pelas provas e não reclama, que se permite ser honrado pelas tuas mãos. Aleluia. Onde está você, vaso de barro? Onde está você? É muito simples. Fiquei até um pouco sem jeito depois de ter passado por aqui. Muitos vasos valiosos, bonitos, caríssimos. Mas mesmo assim, resolvi lhe trazer um simples vaso de barro. E com certeza não tem nenhum interesse. Achei!
lindo que só tem aparência, vaso de ouro que se acha poderoso.